Ecologização cumprimenta os telespectadores com mais um programa, apresentando para vocês hoje um programa especial ligado à questão ambiental da governabilidade do município de Joinville com um pré-candidato. Ivandro, seja bem-vindo ao nosso programa. O nosso programa Obrigado. pretende mostrar a parte ambiental, os compromissos ambientais dos pré-candidatos a Executivo Municipal de Joinville. E o povo de Joinville sempre quer fazer uma análise correta, Claro. honesta, olhando de olho para olho com os candidatos, e esses candidatos apresentando compromissos viáveis, Claro. possíveis de serem realizados, não fantasias. Perfeito. Então, Aliás, essa é a Joinville que nós queremos, né? Uma Joinville Exatamente. viável e não fantasiosa, né? Não mentirosa. É. Né? Então, como o nosso programa ele se dedica à questão ambiental, nós queremos, então, dar essa oportunidade aos nossos televidentes, como diz o Jordi Castan, né? Espanhol, né? É. Então, nós vamos apresentar, assim, alguns quesitos para o nosso pré-candidato se relacionar com vocês e falar de olho a olho. Ivandro, a questão da água de Joinville. Como é que você vai... Ou qual é o teu conhecimento sobre a água, sobre a estiagem, sobre o filete, sobre represas, e sobre a grande Joinville? São Francisco depende da água nossa, Araquari depende da água dos nossos mananciais. Eles estão em alta depredação, com o Quiriri urbanizado, 36 ônibus dentro do Quiriri todo dia. Como é que você, como futuro eventual eleito prefeito de Joinville, vai encarar essa questão? Seu Gert, obrigado pela oportunidade de conversar sobre a nossa Joinville, né? E a água é um assunto dos mais importantes, né? E uma grande conquista que nós tivemos em Joinville foi ter a nossa própria companhia de águas. Né? Exatamente. Então, de tal forma que nos permite ter um gerenciamento não só sobre o fornecimento de água, mas também todo um sistema de tratamento de esgoto, né? E toda uma política ambiental que nós devemos seguir e aplicar aqui em Joinville através da nossa companhia de água, né? Como é que a prefeitura vai, como a CAGE é da prefeitura hoje, é um órgão municipal, como é que a CAGE vai encarar isso aí? Como você vai encorajar a CAGE aos investimentos de forma correta? Uma área que é super delicada em Joinville é aquela área do Cubatão, onde vem a maior parte da água para o fornecimento da população de Joinville, né? Nós precisamos ter de volta uma política de incentivo à preservação da água na nossa cidade. Isso foi se deteriorando ao longo do tempo, né? Foi se deixando as construções ao longo, aí em especial do Rio Cubatão, do Quiriri, foi se deixando também... Nós tínhamos um programa antes, que não temos mais, que incentivava os agricultores e os colonos a preservarem também as margens a isso, né? E isso é uma coisa que nós temos que resgatar na cidade, né? Em especial através da Fundação 25 de Julho, que junto com a Companhia Água de Joinville tem que pensar em políticas para a preservação do futuro, né? Porque a água é o assunto um dos mais delicados. Qual seria o tratamento no seu governo do agricultor que não usa terra, mas mantém a mata de preservação? Nós já tínhamos isso, né? Ele vai receber algum subsídio? Sim, com certeza. Vai ter uma legislação especial, a prefeitura vai encorajar o legislativo a dar um amparo a esses agricultores, a esses proprietários rurais? É necessário, porque nós precisamos, dentro desse tema de preservação do meio ambiente, é necessário também ver o interesse econômico dessas famílias que dependem daquela terra para se sustentar. Claro. O programa SOS Nascentes, né, que permitia com que pagasse ao colono, ao agricultor, um valor pela terra que ele preservava e ele não agricultava aquela terra, isso é necessário que volte a Joinville, porque nós precisamos preservar o meio ambiente, mas também precisamos lembrar da importância do dinheiro para pagar as despesas dessas famílias. Conversa hoje com os agricultores para ver se eles estão satisfeitos, né? Então, é necessário, e isso, seu Gert, esse tema importantíssimo da água, da preservação do meio ambiente, ele não pode ser visto de forma isolada, porque o agricultor ele tem que ter o seu direito protegido da sua terra que vai até
à beira do rio. Né? E aí o que acontece? Se ele não tem um benefício financeiro, ele vai acabar plantando até lá na encosta. Então é necessário fiscalização, mas é necessário também apoio e reconhecer que essas pessoas precisam comer e se manter. Mas nós estávamos falando em agricultores. Hoje eu tive a má notícia de que estão roubando o aipim dos agricultores. Ah, isso eu não sabia não. Até aipim estão roubando? Estão matando as vacas. Nossa Senhora. Estão roubando toda a produção agrícola. É, a segurança. E qual seria assim, o quadro de fiscalização, de atuação no seu governo para proteger esse agricultor desse saque que a população está achando que é Deus que cria? Será que é a fome que está batendo nas pessoas que Pode estão ser. levando aí? Será que é em função da pandemia que nós estamos passando agora e tem muitas famílias em Joinville que não têm o que comer? Sabe? É preciso averiguar. Para isso também tem a polícia, né, seu Gert? Né? Então, se o agricultor está sendo saqueado, ele tem que procurar a Polícia Civil, tem que fazer um boletim de ocorrência, né? Tem que se fazer a investigação. E esse, efetivamente, não é um assunto para a prefeitura, né? É um assunto para a Polícia Civil. Né, para se fazer a investigação e ver quem é que está roubando esses agricultores. Vamos falar agora da APP Manguezais de Joinville. Joinville já teve uma área significativa e o maior mangue do estado de Santa Catarina. Não tem mais. O setor imobiliário destruiu, urbanizou os mangues no governo de Freitag, Luiz Gomes e Tebaldi. Como é que o pré-candidato que vem da área da construção civil vai olhar essa questão da urbanização das áreas invadidas? A Joinville de hoje, ela reduziu muito, né, esse tipo de invasão. Né? Sim. Tanto que lá atrás foi feito aquele canal, né, para que parasse as invasões do mangue. Né? Então hoje nós temos que verificar hoje os registros reais de avanço sobre o mangue. Né? A leitura que eu tenho, seu Gert, é que isso reduziu na nossa cidade. Né? Reduziu por políticas públicas bem aplicadas lá atrás. O que nós temos hoje são um aumento do núcleo de favelização, e aí não por conta do setor imobiliário, mas por ausência de políticas sociais na nossa cidade, que exclui as pessoas e numa forma de uma necessidade de sobrevivência, elas vão construindo onde elas conseguem construir. O que nós precisamos fazer, o que a prefeitura precisa fazer, e aí não é só em relação à questão do mangue, mas a questão também dos morros, as questões de invasões de terra, é incluir essas pessoas novamente na sociedade. A Joinville vem perdendo há muito tempo as suas ações de assistência social. É só o senhor observar, por exemplo, a quantidade de pessoas que nós temos morando na rua hoje. Nós temos hoje uma população de pessoas que dormem em calçadas e moradores de rua de mais de 700 pessoas. Né? Mas isso é o que os nossos olhos enxergam aqui na região central. Essas pessoas, elas se multiplicam quando elas participam de processos de invasões na periferia da cidade. E isso acontece, e repito, não pelo setor imobiliário. Isso acontece por uma ausência de uma política de assistência social para essas pessoas, seu Gert. Bom, eu sempre refiro ao setor imobiliário porque os resíduos da construção civil é que chegam nos lotes invadidos. Então, tem algum candidato, tem algum vereador, tem algum político, tem algum partido político que está orientando a deposição de material para conquistar o voto lá na frente. Se isso então, acontece, são facilidades, são crimes. Se isso acontece, tem que ser denunciado. Denunciado para quem? Denunciado para o Ministério Público, denunciado para o próprio IBAMA, para o Fátima, para a Secretaria de Meio Ambiente. Né? Então, se existem essas ocorrências, elas precisam ser vistoriadas. As empresas formais da construção civil, elas tendem a não fazer isso, muito em função do rigor da fiscalização, onde elas precisam atestar a origem dos seus depósitos. O destino final. O destino final. Tratado. Isso. Agora, é possível que aquela pequena construção, aquela construção de fim de semana, não necessariamente tenha o mesmo rigor. Correto. Né? Vamos para um outro tema. Qual será o seu relacionamento com as ONGs de meio ambiente, eventualmente como prefeito?
será o mesmo que eu darei às outras entidades que são tão importantes para a cidade, como as associações de bairro, como as entidades de voluntariados, né? Um relacionamento de as CDL. entidades empresariais, será um relacionamento de respeito, de diálogo que foi perdido na nossa cidade. Correto, uma boa sugestão, uma boa proposta. Porque as ONGs de Joinville, elas foram, com o tempo, com os últimos anos, elas foram massacradas. Tão massacradas quanto foi a Fundema, né? Fundema nós vamos reabrir, então, é um compromisso. É um tema que nós vamos discutir daqui a pouco. Nós estamos com mais 1 minuto e 42 segundos. Vamos falar agora dos morros de Joinville. Aqueles morros que são cobertos com Mata Atlântica, grandes fragmentos que nós temos ali que fazem a regulamentação do clima dentro da cidade. E como é que será a diretriz, a forma de olhar esses morros preservados em relação à construção civil? Vamos lá. Então, para mim não está relacionado diretamente essa questão à construção civil, mas está licenciamento ambiental. Isso, mas está direcionado assim ao que eu penso, né? O senhor se refere especificamente à cota 40? Não, geral. Geral. Porque assim, nós temos a lei da cota 40 em Joinville. Isso aí não dá para inventar coisa nova. Isso. Está sedimentado. Mas o senhor sabe que há um ano atrás teve gente querendo mexer nisso na cidade. Teve. Né? Eu defendo a cota 40. Sim. Eu sou a favor da cota 40. Agora, eu sou a favor também, seu Gert, de que aquelas pessoas que tiveram as suas áreas impedidas de serem comercializadas ou desenvolvidas ou construídas, né, que elas tenham algum benefício. Né? Porque imagina o senhor, imagina que nós dois fôssemos irmãos e o nosso pai morresse e deixasse para mim um lote de 5 mil metros quadrados acima da cota 40 e deixasse para o senhor um lote de 5 mil metros quadrados abaixo da cota 40. Quem é que teve uma vantagem econômica? Foi o seu Gert. Então, essa coisa de preservar, eu sou o primeiro a levantar a mão a favor. Agora também nós precisamos levar em consideração o direito econômico, porque algumas dessas terras são públicas. Ótimo. São públicas, não tem problema. Agora, algumas dessas terras são privadas. Então, se nós conseguirmos encontrar o meio, e aí eu não estou dizendo que eu tenho o meio, mas a gente precisa pensar no direito econômico das pessoas. Né? Nós não podemos sair simplesmente criando áreas ambientais ou reservas ambientais sem levar em consideração os outros impactos que isso traz para a sociedade. É o caso da família Schmaltz, né? Não tenho conhecimento. Tem aquele terreno, um terreno preservado, não podem vender, não podem mexer, porque é patrimônio municipal. Foi tombado. Pois é, e a família não tem dinheiro para sequer fazer um desmembramento da casa, que a casa também foi envolvida. Então é muito bem colocado. É um imóvel na rua Marechal Deodoro, o senhor se refere? Exatamente. Então, eu passo por lá, eu vejo esse imóvel. É um bom exemplo que o senhor está dando. Então, se aquela área ali é uma área particular de interesse da sociedade, certo, por contas de preservação ambiental, dos tem que ter uma remuneração. Óbvio. Claro. Lógico. É natural que tenha. Agora, né? Os moradores, por exemplo, acima da cota 40, no Morro do Iririu e no Boa Vista, eles terão que ter uma saída também honrosa economicamente. Quer ver uma coisa? Mas nós vamos encerrando por aqui. Nós estamos pedindo aos telespectadores que nós vamos retornar logo no segundo espaço. Vamos continuar com essa conversa. Retornando com a Ecologia em Ação, com o pré-candidato Ivandro, que nos está brindando hoje com o seu programa de futuro governo, se eventualmente for eleito, para se compromissar com os eleitores de Joinville. Ivandro, nós estávamos falando a respeito da cota 40. E a sua posição é excelente. Muita gente gosta de ouvir isso. Então, é um ponto muito positivo. Se gosta ou se não gosta, eu vou falar aquilo que eu penso e eu acredito. E o nosso programa, que já tem 15 anos, também gosta de ouvir isso de todos os políticos e candidatos. Mas sempre há investidas no legislativo para passar a cota 40 para mais para cima, para favorecer justamente esses proprietários que não têm renda. Mas a sua colocação foi muito bem feita. Mas vamos passar para um outro tema.
Valorização do profissional autônomo em Joinville que se relaciona com os balcões da prefeitura. CEINFRA, SAMA, Fundação 25 de Julho. Com a politização desses órgãos, ficou muito difícil aquele consultor pequeno. O grande ele tem poder de negociação e os pequenos são marginalizados. Eles acabam trabalhando para os maiores, porque não tem oportunidade. E também o horário expediente da municipalidade é um turno só. E isso favorece aqueles engenheiros que trabalham no balcão a terem 4 horas da tarde livres para atender os clientes do balcão da parte da manhã, que acontece muito isso. Não só em Joinville, no Brasil inteiro. E como é que a sua administração vai encarar esse profissional? Vai ter assim uma fiscalização? Vai ter um amparo junto com o CREA? Como é que vai ser isso? Eu tenho defendido em muitos casos, a autoliberação dos licenciamentos. Há mais de 10 anos eu tenho defendido isso daí. Vamos explicar melhor isso para o nosso telespectador. Isso, vamos lá. O que é autoliberação? Isso, ótimo que o senhor me pergunta isso. Por exemplo, alguém que está em casa hoje, mora numa casa ou mora num prédio de apartamento. O principal projeto de um prédio, ou de uma casa, ou de um galpão, é o projeto estrutural, sem nenhum demérito aos outros. Certo. Por que é o principal? Porque a casa não pode cair na nossa cabeça. Não. Pode dar um probleminha de um vazamento d'água, pode uma porta eventualmente soltar, um piso, mas a casa não pode cair na nossa cabeça. Este projeto estrutural, assinado por um engenheiro com a sua RT, ele não passa por nenhum órgão público. Nenhum órgão público. Sim, porque o engenheiro se formou, estudou 5 anos, né? Certo. E ele sai de lá capacitado para assinar uma RT de um cálculo estrutural de um prédio de 50, de 100 andares. E esse projeto estrutural, nenhum órgão público fiscaliza. Bom, por que nós não podemos simplificar muitos processos públicos dentro da prefeitura, dentro da nossa cidade, onde o próprio engenheiro assina determinados documentos de autoliberação. Né? Vou dar um exemplo para o senhor. O cidadão quer construir uma casa. Né? A regra é clara, a lei é clara. Quanto que tem de recuo na frente, quanto que tem de recuo... Está tudo na lei. Está tudo na lei. Por que o cidadão não pode contratar um engenheiro e esse engenheiro assina a RT dizendo que aquela construção atendeu todos os requisitos? Beleza, está aí a prefeitura. A prefeitura vai fiscalizar depois. Só que, em compensação, o processo está andando, o fluxo está andando. Se, eventualmente, este engenheiro assinou algo que não devia, então penaliza-se ele. Inclusive, isso é a questão ambiental junto. Todo o processo pode ser assim. Como é que nós temos prédio na Rua Bahia que foi construído em cima do rio? Não sei, tem? Tem. Tem um estrangulamento de 1,5 metro só. E a bacia, o fundo de vale tinha 20 metros. Se foi construído e se na época a legislação permitia, tudo bem. Não permitia. Se foi construído e a legislação não permitia, traz o Ministério Público para esse caso, traz a Polícia Federal para esse caso, entendeu? Traz os fiscais do IBAMA para esse caso. Porque nós dois sabemos, seu Gert, que para o mau caráter, a legislação não resolve nada. Não resolve nada. Ele faz qualquer coisa. E para o cidadão de bem, muitas vezes a legislação, a burocracia atrapalha. Não é que a legislação atrapalha. A burocracia atrapalha. Não é? Então, para o cidadão de bem, você pode se utilizar da prerrogativa da autodeclaração para ganhar em agilidade e facilitar a vida do profissional autônomo que o senhor estava comentando. Sim ou não? No seu governo, vai ter 2 expedientes ou um só? Vai ter o expediente suficiente para atender a população. Porque é o seguinte, por que não dá para responder sim ou não? Porque nós temos que olhar para a tecnologia que está alterando, inclusive, a vida das pessoas. Veja agora, em época de coronavírus, tem muita coisa que a gente está resolvendo no celular que não precisa mais ir na prefeitura. Então, é difícil responder sim ou não. A prefeitura tem que ficar à disposição do cidadão e não do servidor. Está respondido? Está certo. Vamos adiante. Gestão da rede hidrográfica. O que é a gestão dessa rede hidrográfica? São os rios que cortam Joinville, são muitos. A grande maioria foi coberta, então, são subterrâneos, como é o caso do Matias. Como é que, no seu modo de entender como alcaide do município de quase 700 mil habitantes,
vai se comportar em relação a um projeto como macrodrenagem do Matias? Como é que vai ser isso? Aí a gente tem que ver o seguinte, primeiro, a gente tem que verificar a legislação federal. Né? E o senhor está se referindo especificamente a essa obra do Matias agora ou não? Esse é um projeto de drenagem. Porque tem muita gente que diz que não vai funcionar essa obra do Rio Matias. Eu tenho conversado com engenheiros, com técnicos, que têm dito o seguinte, Ivandro, o certo seria fazer o quê? Seria fazer uma drenagem profunda no Rio Cachoeira e limpar as galerias, ao invés de gastar 140 milhões nessa obra. Mais. É isso, né? 140 milhões, né? Agora, tem muita gente dizendo, técnicos afirmando, que não vai funcionar. Até porque a obra já começou ao contrário. Ela deveria ter começado do Rio Cachoeira para cima e ela começou lá de cima, do rio da Eusébio de Queiroz para baixo. Vamos deixar a macrodrenagem de lado, que é bastante complexo. Eu me refiro aos pequenos rios e córregos que existem dentro da cidade. É seguir a legislação, seu Guedes. As municipalidades não têm dado um gerenciamento correto. Eles fazem uma roçada geral na mata ciliar, derrubam toda a mata ciliar, não limpam os córregos e permitem construções até quase à margem, sem ter uma possibilidade de você entrar com uma máquina e fazer um bom serviço de limpeza. Então, eu acho que, infelizmente, tudo tem que ser terceirizado, tem que ser tudo licitado hoje. As prefeituras perderam a mobilidade, a facilidade, a agilidade de se fazer os serviços municipais. Então, eu vejo assim bastante complicado essa questão dos rios. Isso teria que ser melhor estudado numa municipalidade com a própria sociedade. A legislação federal já é bastante complexa, já é bastante rigorosa. Né? O que nós não podemos aceitar é vir já uma legislação travada, muitas vezes, de Brasília, e nós chegarmos aqui na ponta e piorarmos ela. Como é o caso, por exemplo, agora, desse projeto que tem no Brasil, da regulamentação fundiária. Nós temos inúmeras áreas de terras que precisam ser regularizadas com base na legislação federal, né? E chega aqui em Joinville, a prefeitura ainda cria mais obstáculos e piora a vida do cidadão. Exatamente. A coleta seletiva. Nós estamos com um sério problema da coleta seletiva em Joinville. Nossos familiares, nossas famílias fazem uma boa reciclagem, tanto assim que chamou muita atenção de todo mundo para buscar esse reciclado das famílias de Joinville. Nós temos 6 cooperativas que recebiam esse reciclado através dos 17 caminhões da Ambiental, e esse material de ouro, de matéria-prima valiosíssima dos caras que estavam na rua há 20 anos atrás, e hoje estão sujeitos a voltar para a rua porque todo esse reciclado está sendo roubado. A legislação na Câmara não anda, ela está lá 4 anos e não vai para frente. Existem interesses difusos ali atrás, obscuros, que estão impedindo isso. Na sua administração hipotética, e qual seria, assim, o seu encorajamento para com a Câmara para que ela agilizasse isso? É verificar e trazer luz, né? Botar luz em cima do problema, ver o porquê que não avança, né? E discutir com a sociedade, com os órgãos. Aí o senhor falou das ONGs, né? Isso. Trazer as ONGs para perto, que normalmente dentro dessas ONGs tem especialistas que conhecem do assunto, né? Debater o assunto, reunir os vereadores, votar e botar para frente. Por que um tema importante como esse não pode andar normalmente na cidade? Mais um último tema, terminando. Joinville não tem um horto florestal. Já tivemos. Já tivemos. Ali quem vai para a... O Snipisk, ele era o secretário naquela época. Excelente trabalho. Ali quem vai para o Morro do Boa Vista. Isso. Mas era um horto muito acanhado. O Joinville hoje precisa ter um horto. Sim. Aquilo era o horto para a época. Tem que ter, por exemplo, um departamento de recuperação da matéria-prima vegetal, que é retirada da cidade e das praças. Qual é a sua proposta? A minha ideia é o seguinte, tudo aquilo que a gente puder fazer um processo de terceirização dos serviços para deixar a prefeitura mais leve, a gente pode fazer. Agora, o principal é a gente ter um grande programa novamente para florir a cidade, né? Para cuidar das praças, para cuidar e resgatar o nosso título, né, seu Guedes, de Cidade das Flores, né, que nós já tivemos. E onde é que tem flor plantada hoje em setor público que o senhor vê? Né? Não tem. Desejo sucesso na sua campanha. O seu modo de campanha é o correto, é através das redes virtuais que se ganha uma eleição hoje em dia, esse ano. O nosso microfone continua à disposição. Quando
tiver interesse em apresentar uma proposta mais consolidada, depois até como candidato, a própria emissora pode programar isso, né? Mas nós queremos agradecer e também passar para os nossos telespectadores. O tempo é sempre muito curto e a gente não consegue levantar todos os problemas que a gente gostaria de levantar. Obrigado pela audição e até o próximo programa Ecologia em Ação.